Hi, traders. Olá, traders! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos novamente, traders! Bem-vindos a outra sessão ao vivo com Oliver Vélez. Claro, meu nome é Oliver Vélez. E não se esqueça, eu sou seu trader para toda a sua vida. Ou pelo menos isso eu espero ser. Sejam bem-vindos, traders. Estou feliz que vocês estejam aqui. Eu gosto muito que vocês atendam a essas sessões ao vivo. Eu tento fazer essas sessões todas as semanas. Algumas semanas eu não consigo fazer, mas essa semana não é uma dessas. Então sejam bem-vindos. Eu sei que é feriado para alguns de vocês que estão celebrando nos Estados Unidos. Estou feliz que vocês estejam aqui. E por favor, escrevam aqui no chat de onde vocês estão vindo. Eu sempre gosto de dar alguns minutos antes de que comecemos as nossas sessões. Então pegue algo para você anotar, alguma bebida da sua escolha. Eu tenho tê gelado aqui. Também amo muito vocês. Então, espero que tenhamos outra sessão dinâmica de perguntas e respostas. Eu planejo adicionar algumas ou estender algumas sessões ao vivo. Então, talvez tenhamos um dia de somente análise técnica. Esse será o próximo passo que eu vou fazer no canal. Então, vamos ter um dia de perguntas e respostas, que tipicamente vai ser na segunda-feira. E vamos também ter a análise técnicas nas terças. Então, nas quintas. Então eu espero que isso seja de valor, cobrir essas sessões todas as semanas, tanto na análise técnica quanto... É muito interessante, quando eu comecei nesse business, nos anos 80, ninguém tipicamente ensinava análise técnica. E eu fui uma das pessoas, um dos primeiros traders que confiei na análise técnica inteiramente. E o que eu explicava aos traders na mesa naquela época era que você acha que você não acredita na análise técnica, mas o que você está confiando é na análise técnica. Porque o que eles faziam, eles monitoravam o fluxo de ordens. Então, nós assistíamos as transações, os preços das transações e monitorávamos o tamanho dessas transações e a velocidade que essas transações aconteciam. E também monitorávamos como ele mudava. Então, como mudava em tamanho e de velocidade. Então, era essa técnica, assistir o fluxo, o book, para monitorar essas mudanças. E o que nós estávamos essencialmente fazendo era monitorar as transações individuais que fazia uma barra técnica num gráfico. Então, ao invés de coletar todas essas transações e ver ela em uma barra, nós o que fazíamos era monitorar cada uma dessas transações que criavam essa barra. Então, e mesmo assim era uma análise técnica, uma abordagem técnica aos mercados. Então, isso é o que eu explicava a muitos traders na mesa naquela época. Você é um trader técnico, você está monitorando a parte técnica do jogo, que são as transações. E muitas pessoas não entendem qual que é a diferença entre a abordagem fundamental do mercado, fundamentalista, e a análise técnica. Eu sempre acreditei na análise técnica, porque é o que está acontecendo agora. Então, a análise técnica aponta o agora num projeto futuro. O que ela faz, ela utiliza do passado para ajudar você a ler o que está acontecendo agora. E você pode usar a combinação do passado para te ajudar a determinar o que está acontecendo agora. Em modelos estatísticos, o que poderia acontecer no futuro a partir desse presente. Então essa é a análise técnica. A análise fundamental é usar a informação do passado, que já aconteceram, com a ideia que
A informação do passado deveria refletir no que vai acontecer no futuro. Eu acredito que muitas pessoas hoje no mercado, elas olham os mercados de análise técnica como um espelho. Então eles desenham linhas no gráfico e, e desenhos nesse gráfico não revelam nada realmente. Não é a verdade. Eu acho que o que é mais próximo da verdade é ver um print de uma companhia de 3 a 6 meses atrás e pegar essa informação que agora está velha e dizer por causa que essa empresa ganhou isso 7 meses atrás, o preço deveria estar aqui. Eu acho que isso é muito mais vago do que falar, por exemplo, a última vez que Tesla testou $600, ela explodiu a $1.200, duplicou o preço. Então, a próxima vez que Tesla chegue próximo de $600, deveria ser alguma área de suporte. Por quê? Porque os traders foram recompensados quem entrou em $600. E nós somos animais repetitivos. Vocês gostando disso ou não? Então, sempre que você é recompensado, ou seja, em $600, os humanos vão tentar repetir isso. Então, vai haver uma repetição. É mais provável que tenha uma repetição em $600 porque isso no passado recompensou aos traders. Isso para mim tem muito mais confiança do que dizer, essa companhia ganhou isso nos últimos 3 meses, então nós projetamos a partir desse preço isso. Eu acho que isso é muito mais vago do que a análise técnica. Mas enfim, pessoal, que boa abertura. O meu approach do mercado foi predominantemente técnico desses começos aonde ninguém acreditava na análise técnica, e eu sou responsável parcialmente pela análise técnica crescer de grande forma também, porque eu me tornei uma das maiores vozes no começo dos anos 90, indo aos anos 2000. Eu estava em todo show, em todo programa financeiro. Eu estava em CNBC regularmente. Antes de que ela fosse CNBC, que era FNN, que depois comprou o CNBC. Eu fui responsável por uma das empresas maiores do negócio. Eu tive 88 mil instituições conectadas no meus serviços. Eu tinha escritórios de trading em todo o mundo, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra. Eu tinha oficinas de trading em todos os Estados Unidos. Eu tive até uma oficina de trading em Caracas, na Venezuela, no começo dos anos 2000. Nós éramos do maior volume, que negociava o maior volume na bolsa de Caracas. E o meu approach sempre foi técnico. E foi o que a maioria dos traders começaram a confiar, por causa da popularidade da minha empresa, da popularidade que nós estávamos fazendo no mundo inteiro, por causa da popularidade de operar no mercado, porque a indústria me escolheu para ser o orador dessa indústria nos anos 90, por causa que Barron's me nomeou o serviço número 1 a ir para instituições e indivíduos independentes que queriam operar os mercados profissionalmente e com sucesso, porque o Barron's me nomeou a mim a empresa número 1 nos Estados Unidos, número 1. Por causa que o Dow Jones Industrial Average me nomeou o Messias do trading em 1999. Então, por causa de todas essas coisas, da popularidade da minha abordagem no mercado, o swing trading de uma perspectiva técnica, o day trading de uma perspectiva técnica, eu não estou dizendo que eu fui o único que contribuí, mas com certeza um dos primeiros e um dos que estão na frente contribuindo para que isso existisse mundialmente. Então, quando eu mostro algumas coisas para vocês,
essas coisas que eu compartilho com vocês, elas não vêm de uma terceira parte. Esse conhecimento que eu compartilho com vocês não vem porque eu fiz um curso de alguém, ou porque eu li o livro de alguém, ou porque eu fui mentorado de alguém. Tudo isso que eu falo vem de 38 anos de estar nos mercados cada dia da minha vida, por 4 décadas, perdendo, ganhando, ganhando bastante, perdendo bastante e sobrevivendo. O meu pedigree é muito raro nessa espécie. É muito raro você encontrar alguém que tem quase 40 anos de experiência aqui e que tudo esteja documentado. Vocês podem ver, está tudo documentado. E, tudo que aconteceu, tudo que eu fiz está documentado. E ainda está nesse negócio. Então, por isso que eu digo, eu sou o seu trader para sua vida. Eu quero agradecer novamente que vocês estejam aqui. Eu adoro os comentários que eu vejo aqui. Gosto do fato de que muitos de vocês deram like no vídeo, mas ainda falta bastante like aqui, então vamos dar o like no vídeo. Eu passo bastante tempo pondo conteúdo para vocês nesses canais em 3 idiomas diferentes. Claro que tem um custo associado, é muito esforço, e a maneira que vocês me pagam de volta é dando um like no vídeo. Ou mesmo que seja um comentário, ótimo vídeo, ou seja o comentário que seja. Se você não gostar, clique no botão dislike e escreva também um comentário. Sempre ajuda, todo engajamento ajuda. Então se inscrevam no canal se vocês ainda não fizeram. Nós temos 250 mil seguidores somente no canal em inglês. É o canal que mais está crescendo de educação técnica no YouTube hoje. E eu continuo o meu sonho de criar um legado atrás de mim com o conhecimento e a informação correta que nos anos 80, quando eu comecei esse jogo, eu não tinha esses recursos para começar num alto nível. Então, eu quero que esse canal seja um lugar onde todos podemos começar com informação sólida, com técnicas sólidas e conhecimento sólido para que vocês para que vocês não tenham que ir nesse jogo e tenham a informação errada. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar. Então, eu pego as minhas perguntas da minha conta do Twitter. Então, se vocês não estão me seguindo no Twitter, deixa eu pôr aqui pra vocês. Eu uso a minha página do Twitter. Basicamente orientado no Bitcoin. E pra mim o Bitcoin é um dos ativos mais especiais hoje. Então é 100% hoje em dia orientado para o Bitcoin. Espero que isso não te... Deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Tentem me seguir lá. Eu respondo a maioria das perguntas nessas sessões aqui. Eu respondo a partir de lá. E eu sou mais ativo lá, respondendo pessoalmente do que qualquer outra rede social. Então, se vocês estão interessados em aumentar a probabilidade de ter uma resposta minha ou um comentário meu, será através daqui, que é OLVeles007. Veja que é o mesmo, que é essa conta, eu tenho 21.600 seguidores, é pequeno, eu gosto disso porque é bem mais íntimo. E você pode me mandar um DM aqui, ou o que você pode fazer é no post aqui da minha sessão, escrever sua pergunta nos comentários. Então vamos responder alguma das suas perguntas. Aqui atrás, que me fizeram no Twitter. Então, Lino perguntou: Oliver, eu sou parte do seu programa de self-start. Eu entrei no seu programa um ano atrás, em dezembro. E eu tenho uma pergunta: como que eu sei
Como você sabe que deixa eu ver. O que eu acho que ele está perguntando é, pessoal, bom, eu sugiro que meus traders construam uma lista. E essa lista vai se tornar a sua própria lista de ações. Tem um erro comum entre os traders que eles acreditam que o mercado inteiro deve ser o seu domínio. E que ridículo é isso. O mundo é seu de certa forma, mas não é seu para você ficar especialista nele. O mercado inteiro está disponível para você, mas você precisa escolher o seu próprio mercado de dentro do mercado e se especializar e se tornar íntimo na sua bolsa de valores própria. Essa sua bolsa de valores própria não deve ser mais de 10 em média, e não menos de 6 ativos. Sim, então sua própria bolsa de valores pessoal, se você opera ações, não deve ser mais de 10 nem menos de 6. E talvez isso te surpreenda, porque tem pessoas que assim veem 200 ações, 100 ações. E esse é um approach bem de novato, porque o especialista da Bolsa de Nova York opera um ativo. O market maker, eu fui por 7 anos, market maker de Nasdaq, opera talvez 3, a maioria 2. Se você é contratado a um fundo de investimento, você vai ser assignado a 2 ou 3 ativos. Não vão te falar, aqui você tem 50 milhões de dólares, você pode operar o que você quiser. O approach profissional é sempre se especializar em algo. Não é a ver a tudo. Só os novatos fazem isso. Então, quando você foca e você tira uma lista especializada de coisas que você fica mais íntimo com elas, é como que essas coisas se tornam os seus filhos. Você começa a conhecer elas com mais precisão, porque você lida com elas todos os dias, como os seus pais. Eles sabem quando você está mentindo, quando você está doente, quando você está feliz, quando algo aconteceu na escola que te molestou. Então, essa intuição você começa a ter com a sua pequena lista de ações. E você se torna tão íntimo a elas que quase você pode dizer, eu posso sentir quando ela vai subir, quando ela vai descer. Ela sabe como elas reagem estatisticamente com um dia de balanço e coisas dessa natureza. E isso é um hedge. O profissional tem um hedge do trader médio, porque o profissional está nesse ativo todas as vezes. E o novato vem como um visitante pela primeira vez. E o que você acha que vai acontecer? Quem tem o hedge? Quem vive nessa ação todos os dias? Ou quem está visitando nessa ação pela primeira vez? Quem acha que vai perder dinheiro? Quem está visitando ou quem está lá sempre? Então você não quer ser um visitante, você não quer operar algo que você nunca operou antes. Antes de eu operar uma ação, eu assisto ela por 6 meses. Antes de ter a chance de adicionar ela no meu universo. Então, o que James está nos dizendo é um range de ações. Porque eu digo a eles, a range para operar é entre 75 e 200. Então, se o meu range é de 75 e 200 dólares e eu quero pegar a minha lista pessoal de ações desse range, como eu encontrar ações com um spread pequeno. Então, o que eu digo a eles é o que ele está perguntando é quando na abertura os spreads eles aumentam e aumenta o seu risco. E também aumenta a sua lucratividade, mas aumenta o seu risco inicial se você tem um spread grande do BID no USK. Por exemplo, se a ação estava em 75 para comprar, desculpa, em 70 para comprar e 71 para vender, você tem um spread de $1. Então, isso quer dizer que se você comprar em 71 e você precisar sair imediatamente, você tem que vender em 70, porque o próximo bid é de 71 a 70. Mas se fosse 71 e 70 e 95, o seu spread seria somente de 5 centavos. Você só perderia 5 centavos nessa transação. O que ele pergunta é, como que eu sei
a questão do spread? Bom, o que você não quer julgar é, você precisa julgar, tipicamente na abertura, eles são mais, ele é mais amplo. Então, qualquer momento depois de 30 minutos depois da abertura, você consegue pegar qual que é o spread médio do que essa ação opera. A 30 minutos depois da abertura até nos próximos 90 minutos, mais ou menos. Então, você elimina os primeiros 30 minutos da ação e assista a sua ação por 90 minutos operando depois dos primeiros 30 minutos. E você assiste o bid e o ask e você vê que às vezes o spread aumenta e diminui, aumenta e diminui. E aí você consegue saber qual que é a média do bid and ask, do seu spread, nesse ativo. Mas se você tem uma guia que diz, eu não opero ações que estão além de 15 centavos de spread, e essa ação frequentemente aumenta mais de 15 centavos, você tira ela da sua lista e você começa a só manter ações que ficam dentro desse range de bid and ask no spread. E é assim que você deveria julgar o spread, por exemplo. Mas é importante que vocês saibam que você não julga na abertura, porque na abertura o spread ele é maior do que o normal. Ok? Então, boa pergunta, James. Boa pergunta. Próxima pergunta aqui. Carlos, eu sou da sua família IFT. E eu tenho uma pergunta. Quando eu me graduar do seu programa, eu sou latino e da Venezuela. Como que acontece? Bom, essa é uma pergunta interessante. Bom, nos anos 90, eu abri uma oficina de trading, como eu mencionei mais cedo, em Caracas, Venezuela. E nós tínhamos 15 traders nesse escritório que começou a ficar uma causa muito grande na Venezuela. Então, a Bolsa de Valores de Venezuela me convidou ao país para celebrar o sucesso da minha oficina de trading there. Eles fecharam a Bolsa de Caracas e fizeram uma festa comigo e todos os meus traders lá. Toda a mídia foi lá para nos entrevistar. Foi um período muito, muito bom daquela época. E quando começamos começo dos anos 2001, meus traders na Venezuela ficaram preocupados com o ambiente político there. Então, eles começaram a ver e falar, Oliver, talvez esse não seja o lugar que nós devemos crescer essa operação, porque algo está acontecendo aqui e as pessoas não estão gostando da gente. Então, eles me falaram, você está começando o lugar errado para começar, porque nós estamos começando com Caracas. E eles falaram, eu acho que devemos usar outro espaço para usar a América Latina. Isso foi no começo dos anos 2000. 1999, 2000. Então, o que eu fiz? Eu peguei meus 15 traders que estavam na Venezuela, em Caracas, para trazer eles para os Estados Unidos, a sua família inteira, seus irmãos, suas mães, seus pais, toda a família deles. Eles eram todos venezuelanos. Eu trouxe todos eles para Miami e eu aluguei apartamento para todos eles e começamos a maior operação na Flórida, em Brighton, in the Brickell area, em Manhattan e na Flórida, nesses dois ambientes. E nós começamos a crescer a operação lá e chegamos a 250 traders. E isso se tornou a minha base inicial latina. Eu tirei a pessoal da América Latina que estava todos trabalhando em Caracas e começamos em Miami e Nova York. Então, muitas pessoas acham que eu na América Latina sou novo. Vocês não conhecem a minha história? Eu penetrei na América Latina com a palavra do trading, meu approach com o mercado,
E eu comecei a entrar tentando mudar a vida desses latinos da mesma forma que mudou a minha vida nos anos 80. Isso é um sonho maduro muito depois do que já tinha acontecido o meu. Muitas pessoas estão vendo os frutos desses esforços hoje em várias partes da América Latina, Argentina, Colômbia, mas esse período, esse trabalho começou há muito tempo atrás, por causa das regulações e aí todas essas coisas. Depois diminuiu um pouco a velocidade, mas hoje em dia eu tenho 8.000 traders em toda a América Latina. Então a questão é que eu ajudei esses traders a virem aos Estados Unidos e eu suportei o seu processo para eles se legalizarem nos Estados Unidos aqui. E eu fiz isso de uma forma seletiva. Então, eu não tinha. Se eu não tivesse oficinas de trading, mas eu tivesse traders talentosos que não iam precisar estar num lugar, eu suportava a eles a se moverem para os Estados Unidos. Então, se nós estamos produzindo dinheiro e você está produzindo dinheiro para a organização, por que não ajudar? E especialmente se alguém estava embaixo de algum regime que era difícil eles desfrutarem dessa atividade chamada trading. Então, sim, se eles não conseguiam viver do seu trading, eles deveriam sim procurar um lugar diferente e sim, eu ia ajudar eles a encontrar esse lugar. Então, sim, Carlos, eu ajudo meus traders. Você tem que ser rentável primeiro. Se você for rentável, eu posso ajudar muitas coisas, você que mora na Venezuela. Mas você precisa primeiro ser rentável. Precisamos ganhar dinheiro primeiro. E eu te ajudo. Então, alguém está perguntando aqui. Outra pergunta, né? Me dá um segundo, pessoal, deixa eu tomar uma água. Bom, estou falando aqui sobre Nvidia. Nvidia, ela tem movimentos ela é muito volátil. Nós adoramos a volatilidade. E Nvidia é uma ação bem volátil. Então, estão perguntando, eu não aprendi como operar Nvidia quando ela está indo para cima ou para baixo. Um ponto, eu sempre perco nessa ação. Mas enfim, eu gostaria de compartilhar isso com você. E eu estou conseguindo estou trabalhando na minha confiança. Eu estou com um lote de $40. Bom, relaxa, são só $40. Mas o que eu posso te dizer é isso. A solução para muitos problemas dos traders está dentro da sua própria pergunta. Então, o que a gente está perguntando? Oliver, eu tenho que aprender como operar Nvidia. Eu só perco. Bom, então o que você acha? O que você acha que você deveria fazer? Para de operar Nvidia. A resposta está na sua pergunta. Eu ainda continuo batendo na minha cabeça. Oliver, eu estou batendo na minha cabeça e minha cabeça na parede e tá doendo. O que eu tenho que fazer? Para de bater. É assim, você tem que entender isso. Nem toda ação é de vocês. Você não precisa operar todas as ações. E meu pai sempre dizia isso. Oliver, nem todo dólar no mundo é seu. Para de perseguir todas as oportunidades que você vê. De perseguir um dólar. Você nunca vai conseguir, você precisa determinar quais dólares do mundo são seus, Oliver. Você tem que determinar aonde você põe o seu esforço. Tem dólar em todos os lados. Você precisa descobrir quais são os seus dólares e focar neles. Se você tem uma lista de 10 ações e, por exemplo, você está mantendo os registros corretos, você constantemente pode determinar
Qual ação dessas 10 me recompensam mais consistentemente? Qual ação me recompensa mais, talvez não consistentemente, mas o maior lucro? Qual ação eu tenho mais break-even? Qual ação me dá mais problemas? Qual ação eu perco muito dinheiro? E isso é algo que vocês têm que pensar. Em primeiro lugar, se você não mantém esses registros, se você não sabe aonde você é bom, o que você não é bom, como você vai saber o que ajustar ou mudar? É impossível. Então, primeiro você tem que reconhecer, e é assim por isso que você tem que fazer diário de trading e registrar. Essa é a chave do seu crescimento. Você constantemente está fazendo as mudanças e ajustes que vai te levando a um nível maior de proficiência. Então, o que também é interessante e é importante que vocês entendam é que fazer progresso nem sempre é corrigir algo que está errado. Grande parte do progresso é somente eliminar o que está errado ou o que não está funcionando e acentuar o que está funcionando. Então, nesse cenário que eu acabei de explicar para vocês, por exemplo, você tem 10 ações e uma ação que você só perde dinheiro nela. Para ela é Nvidia. Ela fala, eu não consigo operar para cima ou para baixo, eu perco de todas as vezes. Então, é mais fácil você eliminar Nvidia do que tentar fazer Nvidia funcionar para você. É mais fácil você remover Nvidia da sua vida do que ter que basicamente atravessar e tentar se tornar bom em Nvidia que talvez leve 8 meses ou 1 ano de perda. Às vezes, é melhor você remover do que melhorar. Isso é um ponto muito importante. É mais fácil vocês acentuarem o que vocês estão fazendo bem do que melhorar o que você está indo mal. A primeira opção é remover. Agora, se você não pode remover algo, é aí que você tem que trabalhar para melhorar nisso. Por exemplo, eu não posso remover o meu segundo filho. Estou dando um exemplo para vocês. Dos meus 4 filhos, o meu segundo é o que mais me dá trabalho. Eu não posso remover ele. Talvez eu deveria, mas eu não posso. Então eu tenho que trabalhar nele e melhorar algumas coisas dele. Por exemplo, esse é um exemplo que eu não posso remover, então eu tenho que trabalhar para melhorar. Mas Nvidia tem várias ações que você pode mudar. Você não precisa forçar que Nvidia funcione, remova ela. E agora que você removeu o que estava te machucando, agora o que você vai fazer? Esse esforço que você estava pondo em Nvidia está livre para você pôr esse esforço aonde? No que está funcionando, para você acentuar o que está funcionando. Você remove o que não funciona e acentua o que está funcionando. Se você não pode remover, bom, então você tenta melhorar. Mas, Jenny, isso é o que você está escutando, isso é o que você tem que fazer. Por agora, não sempre. Talvez no futuro você possa operar a Nvidia novamente. Você não precisa não fazer progresso por tentar fazer que algo que não funciona, funcione. Ok? Bom, essa foi uma lição para todo mundo que opera o índice. Então vamos lá, vamos continuar. Oliver, por favor, me guia. Meu nome é James. Eu acho que já respondi essa pergunta. Oliver, o que acontece com seus olhos no Twitter? Você está perguntando do meu laser eyes. Bom, o que acontece nos meus olhos, se você está falando do meu profile, é que eu tomei a pílula laranja do Bitcoin e ela faz esse efeito de focar com olhos de laser no Bitcoin. Então, esse é o resultado de tomar a pílula laranja do Bitcoin. E se você está me perguntando por que eu uso óculos o tempo todo, é porque meus olhos são muito sensíveis à luz.
Por isso que eu uso o óculos de sol. E isso é o resultado do trading por operar muitos anos em telas monocromáticas. Nos anos 80, não tínhamos essa tela colorida linda de LCD que vocês têm. Isso foi o que IBM. Nós antes utilizávamos aquelas caixas da IBM de tela preta com letra verde. E aí, por causa disso, eu fiquei muito sensível à luz. Então, isso começou a afetar muito a minha visão. Então, eu tenho essa extra sensitividade à luz, que isso foi contribuído por muitos anos na frente do monitor. Aqui estavam fazendo um convite da Interactive Brokers. Bom, o CEO da Interactive Brokers foi meu vizinho por 19 anos. Eu sei quem eles são. Eles são uma empresa muito boa. Muito boa. Eles começaram como uma empresa de opções, Interactive Brokers. É uma empresa muito boa. Eu conheço ela. Ok. Oliver, muito prazer. Eu comprei seu livro aqui no Japão. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, sim. Eu tenho um livro no japonês. Sim, alguns dos meus livros estão escritos em 5 línguas diferentes: inglês, espanhol, alemão, mandarim e japonês. Ok, Márcio. Senhor Vélez, eu sou muito fã seu. Eu gostaria de perguntar por que bom, eu não entendi muito o que Marcos perguntou aqui. Márcio perguntou. Open, High, Low e Close. Eu não sei do que você está se referindo aqui. Mas eu digo aos meus traders para eles confiarem no fechamento do dia anterior, na última máxima do dia anterior e a última mínima do dia anterior e o fechamento do dia anterior. Esses são pontos de referência no começo do seu dia de trading. Então, eu acho que o Márcio não entendeu alguma coisa. Porque sim, eu confio muito nesses pontos com suporte e resistência, principalmente na abertura. Conforme o dia acontece, você confia menos nessas coisas do dia anterior, porque você tem mais informação do dia atual. Então, conforme o dia atual cresce, a confiança do dia anterior se torna menos e menos. E na abertura, a importância do preço do dia anterior é mais importante porque você não tem informação de hoje. Então, conforme o seu dia cresce e madura, você começa a ter informação do dia de hoje. Então, você pode dar mais importância da informação do dia de hoje. Ok? Então, Oliver, eu tenho uma pergunta. Eu sou estudante do seu Live Trading Camp. Eu estou fazendo progresso contínuo. Muito obrigado pelo seu trabalho. E a pergunta é: a volatilidade da abertura nos primeiros 20 minutos é muito grande. E é um benefício grande de operar na abertura. Mas o que eu quero saber é: a volatilidade sempre está na abertura ou é um fenômeno mais temporário?
Porque você tem 35 anos e eu gostaria de saber a sua experiência. Bom, essa é uma boa pergunta, Mohamed. Então, a volatilidade, ela vai mudar entre vários níveis. Claro, depende do ciclo de mercado. Tem ambientes de mercados que são mais voláteis que outros e tem momentos de mercado que quase não tem volatilidade, que leva a uma explosão de volatilidade ocasionalmente. Então, a pergunta é: a alta volatilidade que nós estamos tendo na abertura hoje é. Está lindo operar na abertura hoje em dia, pessoal. Isso vai continuar para sempre? Não. Mas sempre vai ter volatilidade suficiente para viver disso? Sim, com certeza. Eu vivo disso por mais de 35 anos operando a abertura, com diferentes ranges de volatilidade. Uma coisa que você pode saber é que a abertura é a parte mais volátil do dia. E isso é porque, historicamente, traders que não operam na abertura, eu fui um dos primeiros traders a fazer esse estilo de mercado de entrar a operar nos primeiros 30 minutos. Isso era muito raro naquela época. Era, na verdade, contra as regras da minha empresa em 1986, da empresa que eu trabalhava. E eu comecei a construir essa reputação como trader, que eu tinha esse estilo único e rápido de já estar rentável nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 20 minutos de trading. E meu apelido era o trader de 20 minutos. Então, foi esse estilo que começou a despertar o interesse de outros traders a aprender esse approach. E foi por isso que eu comecei a sair de Wall Street e comecei a treinar esses traders. Ao invés do que estar operando numa empresa embaixo das restrições dessa empresa, eu comecei a fazer na minha própria empresa e meu próprio treinamento de traders. Então, durante uma carreira inteira de trading, eu sempre operei para produzir ingresso, não para longo prazo. Então, na abertura foi para produzir ingresso. Então, nos primeiros 20 minutos, às vezes 30 minutos, este é o momento mais volátil do dia. E tem uma razão de trás disso. É porque as instituições, elas colocam de 70 a 80% da atividade delas, elas usam os primeiros 30 minutos do dia. Então, elas usam isso para acumular X número de ações. Ela precisa, por exemplo, acumular X número de ações hoje. Esse é o plano dela. Então, a maioria da sua alocação vai ser feita na primeira parte do dia. Uma grande porção também é feita no final do dia. E um pouco durante o dia. Então, no começo do dia e no final do dia são os períodos mais ativos para as instituições, o fluxo das instituições. Então, a parte do meio do dia é a que menos ela é ativa. Por isso que eu chamo a calmaria do meio-dia. A razão da que os traders têm mais dificuldade em operar no meio do dia é porque os participantes, as instituições, elas estão participando menos. Elas participam mais no começo do dia e segundo mais na última parte. Então, seu nível menor é no almoço. Então, na hora do almoço você tem falta de continuidade muitas vezes. Não sempre, mas o seu dia tem que ser dividido nessas três categorias: abertura, meio e final. E se você tiver que operar nas melhores épocas, é o que eu chamo nas duas partes do mercado, como aquela orelha dos livros, sabe? Então, o livro é o meio e aí você tem a capa e a parte de trás. Se você tiver que pegar uma, eu falaria, opera a abertura. Se você não pode operar a abertura, eu diria, opera a última parte, a parte final do dia. E como eu chamo essas três categorias? Os primeiros 90 minutos
os últimos 90 minutos, essas são os seus dois extremos. E qualquer coisa entre isso é o período ruim. Ma maior confiança nos primeiros minutos, menos, segunda maior no final e menos confiável no meio. Ok? Lembrem disso. Ok? Uma boa pergunta aqui. Olá, Master. Como é a melhor maneira de você se pagar com os lucros do trade? Semanalmente ou mensalmente? Bom, no espaço profissional de trading, na indústria profissional de trading, historicamente, o, o, o pagamento mensal foi normal, foi o regular. E o semanal foi menos. Mas, nos últimos anos, semanalmente, ficou mais e mais comum. Mas eu não gosto do retiro semanal do trading. Eu prefiro um retiro mensal do trading. Porque parte da sua jornada mensal do trading, primeiro no começo do mês, você, depois do seu último pagamento, é você construir a fundação para o seu mês. E aí, depois da fundação de lucros para o que você construiu no mês, você pode operar um pouco mais agressivo, porque você já tem uma fundação de lucros. E aí você pode aumentar o seu tamanho e operar ações com mais alfa e ser um pouco mais agressivo. Adicionar mais agressividade nas suas operações. Se você constrói outra camada, você pode agora operar com mais tamanho. Então você passa o seu mês em estágios conforme você vai crescendo e crescendo o seu mês. Se você diminuir esse processo no semanal, desculpa, você não dá tempo suficiente para construir essas camadas. Então, você tira dinheiro e aí você volta ao zero novamente. Então, e aí você tem que começar a construir a base novamente. Então, deixa eu te dizer, me deram a escolha quando eu deixei a minha empresa e eu comecei a operar por minha própria conta primeira, que eu tinha 2 investidores que investiam na minha carreira de trading. Eles puseram o dinheiro, eu pus uma pequena parte naquela época. E basicamente o meu acordo, eu comecei com uma certa quantidade de poder de compra, ok? E aí isso foi o que eu fiz. Eu podia escolher ou um pagamento semanal ou mensal. Então, porque eu era jovem e porque eu precisava sobreviver, eu tinha algumas economias mas eu não queria usar as minhas economias. Então, o que eu escolhi foi um pagamento semanal. E o que meus sócios fizeram era, os primeiros $500 são seus, sem corte. Então, quer dizer que os meus sócios que financiavam meus traders, olha, os primeiros $500 de lucro são seus. E tudo o demais nós dividimos conforme a divisão que nós vamos fazer. Então, esse é o meu primeiro objetivo.
Meu objetivo era fazer primeiro $500 na semana. Isso lá no começo, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então pensem assim, o que eu tinha que fazer era, para me assegurar os $500, eu começava na segunda, $40, $80, $50, $200, $120, $90, $50. Isso, break-even, $20. E aí eu construía meu caminho, construía até chegar em $800. Eu passava os $500 para me dar uma calção de $300. Não podia ir a 500 e parar, porque aí eu não tinha a possibilidade de fazer uma semana monstruosa. Todas as minhas semanas iam ser somente 500 e eu ia parar. Então eu passava 500. Então meu objetivo sempre era fazer 800 primeiro. Depois de 800, eu nunca deixava mais o mercado ele comer os meus $500, porque com esse dinheiro era o que eu ia alimentar minha família. Então, eu tinha uma calção de $300 e agora na minha mente eu tinha um downside de $300. Com esse downside de $300, eu aumentava isso para aumentar essa calção e para ficar mais agressivo. E aí eu chegava num momento que eu terminava a semana e aí eu dividia essa calção com os meus sócios e eu. Então o que isso fazia era me aumentava a habilidade de construir bloco a bloco e instantaneamente, bum, 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 trade a trade. Eu posso fazer isso muito fácil. E me fez eu fazer melhores, ser o melhor nisso. O que eu criava, o que eu estava fazendo também era que eu estava criando um teto no meu trade. Porque por 1 ano e meio eu não conseguia fazer mais do que esse lucro, porque eu chegava nesse modo. Se eu tinha porque eu sempre tirava semanalmente. Então, se eu começava a ter um período mais longo para, por exemplo, fazer 600, 500, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, entende? Então, eu tinha um período maior de tempo. Então, em certa forma, eu tirava e aí você ia a zero. Se você vai a zero rapidamente, você vai treinar basicamente a ser um trader limitado. Você precisa se dar a possibilidade de ter aquelas corridas monstruosas. E se você tirar o dinheiro muito rápido, você limita a habilidade de ter esses meses, essas corridas monstruosas. E isso te leva a um outro nível de crescimento, de proficiência e de profissionalismo. Então você precisa desses momentos. Eu tinha um dia que eu fazia um limite de $15 mil por dia. Então todas as vezes que eu chegava em $15 mil eu começava a perder. E aí muitos traders experimentam isso. Talvez você experimente num número menor, mas o número não é importante. O fato é que eu tinha um bloqueio mental em $15 mil de rentabilidade. E eu fiquei nesse período por muito tempo. Eu comecei a pensar, será que eu só vou ser um trader de $15 mil? Será que é isso? Eu já vi traders fazendo 80 mil, 35 mil, 60 mil num dia. Eu só vou fazer 15 mil no dia? E eventualmente eu teve um rompimento disso. Mas imagina se eu sempre estivesse voltando a zero, eu nunca ia crescer a partir desse nível. Então, tem traders que têm retiros, pagamentos mensais, que eles mesmos não retiram um mês. Eles retiram algo para viver, mas deixam os lucros para contra ir crescendo, e eles podem chegar a um nível mais alto, mais pesado. Porque se você vai aumentando, vai construindo calções abaixo de você, você vai ganhando o direito de operar incrementalmente mais agressivo, o que vai te dar mais rentabilidade.
E o seu risco pode ser absorvido por um lucro, mas se você sempre tira o seu lucro e até a base, você nunca vai ir ao próximo nível. Entende? Então, espero que tenha feito sentido. Alguém tá falando $15.000 por dia, esse é o objetivo meu de 2 meses. Bom, mas tudo é relativo, pessoal. Alguns traders, eu tinha traders que tinha esse bloqueio de $300. Sempre que eles chegavam em $300, eles ficavam excitados e aí voltava a zero. E tinha uma coisa que eu odeio. Você não pode. Você não pode me deixar furioso se você tá perdendo. Realmente você não pode. Por perder, perder, perder. Isso não me deixa bravo. Quando eu vejo que você tá perdendo corretamente, não importa, não me importa. Eu quero falar 1 minuto disso, porque eu acho que é importante. Escuta com atenção. Não me importa se todo trade seu é um loss. E é um bom loss. Porque um bom loss pra mim não é um loss. Um loss não é determinado pelo dinheiro. O loss é determinado pela verdade nas suas ações. Um loss é determinado por se você foi verdadeiro a si mesmo, a seu plano ou não. Se você quebrou a sua regra, isso é um loss. Não importa se você quebrou as suas regras. O loss não é determinado por mim ou pelo dinheiro. Nem o gain. O gain, isso é além de dólares. Isso tem a ver com você ter sido verdadeiro com si mesmo, ter sido disciplinado, ter mantido a sua palavra, ter feito o que você disse que você ia fazer. Isso é ganhar no trade, isso é ganhar na vida, isso é ganhar nas suas relações, isso é ganhar como ser humano neste planeta. Não tem nada a ver com dólares e centavos. Então, se você está sendo verdadeiro a si mesmo, se você está sendo verdadeiro ao seu plano de trading, você está fazendo a coisa correta. E cada resultado que seja um loss, para mim você é um ganhador. E eu digo continue, não pare. Porque eu sei que isso não vai durar. Fazer a coisa correta, eventualmente, vai te dar... você não pode manter... Você não pode ficar fazendo a coisa correta e não ter uma recompensa. O universo não funciona dessa forma. Eventualmente você vai parar de perder. E aí você vai começar a subir. E o seu balanço vai subir de uma maneira poderosa porque você estava pondo o universo como em dívida porque você estava fazendo a coisa correta e essa recompensa nunca chegou. E essa recompensa começou a ficar maior e maior e maior. E então quando foi a hora do universo te dar toda a recompensa, você começa a ganhar, 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 ganhar. E isso é incrível, porque estava sendo segurado por você estar fazendo a coisa correta o tempo todo. Então, não importa os dólares e centavos, não importa. Não me importa. O que importa é as ações. Isso é um gain e um loss. As ações no seu processo, a sua palavra no seu processo. Isso é que vocês têm que entender entre gain e loss. Ok? Muitos traders focam muito no financeiro. E isso é o produto de fazer a coisa correta. A coisa que você tem que focar é fazer as ações corretas e não se desviar disso. Não deixar uma circunstância temporária contrária fazer você abandonar a ação correta. Entende? As pessoas que perseguem o dinheiro vão abandonar os seus princípios. Vão começar a fazer a coisa correta por dinheiro. A coisa errada por dinheiro. Eles vão sair do seu posto, vão violar as suas promessas e as suas palavras, porque manter as suas palavras agora, vocês não estão vendo resultados, então vocês vão se tornar escravos ao dinheiro, escravos ao resultado, e não
não um discípulo apropriado de fazer a coisa correta. E você não pode cair nessa armadilha, trader. Agora, você precisa saber o que é a coisa correta. E, bom, muitos traders não sabem o que é a coisa correta, então você precisa também começar com a coisa correta. E esse é o meu trabalho, te ensinar a coisa correta e você ficar verdadeiro a isso. Eu sempre digo isso, o trading é uma visão microcósmica da vida. Então, o mercado, você é participante dele, assim como você é participante da sua vida. E as mesmas características que requerem ser um bom trader são as mesmas características que requerem a ser uma boa pessoa, a um bom ser humano, a um bom pai, a uma boa mãe, a um bom membro da sociedade, a um bom testemunho do seu Deus ou ao que seja. Não há diferença. As habilidades que você constrói como trader, essas habilidades não tem um link direto ao dinheiro. Tem um link direto a você ser disciplinado, a você saber quando é a hora de abandonar algo, ou quando é a hora de apostar o dobro em algo, quando é a hora de te dar a lealdade a alguém, ou quando é a hora de você cortar essa pessoa tóxica ou relação tóxica da sua vida. São essas mesmas habilidades no mercado de ações e da vida. Saber quando continuar leal ao seu trade e não abandonar o processo, e quando sair dele e quando duplicar, dobrar e multiplicar, quando minimizar o seu risco, quando tirar isso da sua vida e seguir adiante, quando terminar e dar mais uma chance. Isso não parece como habilidades que você gostaria que seus filhos tivessem? Essas não são as mesmas coisas que um empresário deve ter começando um negócio? Um empreendedor. Tem horas que você tem que desistir. Eu não compro esse conceito, nunca desista. Não. Às vezes você tem que desistir. É idiota não desistir às vezes. Não deixa essas frases de Instagram te motivar. Nunca abandone, nunca abandone. Está brincando comigo? Você tem que se tornar um esperto em abandonar. Mas não abandone as coisas as coisas corretas. Abandone as coisas erradas. Se tem um problema, abandone. Se está errado, abandone. Se você está cansado, abandone. Se está te causando problemas, abandone. Seja um abandonador. Você precisa ser bom em abandonar as coisas ruins da sua vida. Você está perdendo dinheiro operando Nvidia na abertura? Abandone Nvidia. Abandonar é uma parte importante da vida. Você precisa saber abandonar as coisas. Se o seu sonho de se tornar um trader está começando a machucar alguém que não é você, que não tem nada a ver com o trading, com o seu sonho, você não tem direito de ter esse sonho. Todo mundo tem direito de ter um sonho, mas o seu sonho não pode machucar a vida de outra pessoa. Se o seu sonho de ser um trader começa a machucar a outra vida humana, eu digo a você, é a hora de você abandonar o trading. Você não tem direito de machucar a vida de alguém só porque você quer comprar ações e vender ações. Você não tem esse direito de machucar alguém. Então, existem momentos de desistir, sim. Você precisa saber quando. Não desista as coisas erradas. Mas sim, desista as coisas que têm que ser desistidas, com certeza. Um segundo, pessoal. Bom, vamos lá. Então, nós estamos num período onde nós passamos um período onde tudo foi como uma bolha. E o que está acontecendo agora é que a bolha está sendo esvaziada um pouco.
Ou seja, o excesso está sendo tirado do balão, se você pensar assim. Por isso que isso está afetando tudo para baixo. Você tem as ações descendo, os bônus descendo, criptomoedas descendo, Bitcoin descendo, ouro e prata descendo. Então, e você, claro, tem algumas commodities que não estão descendo nesse ambiente, mas a maior parte das classes de ativos hoje em dia está negativa. O que é interessante é que o Bitcoin não foi tão afetado é, como o Bitcoin é um ativo bem volátil. Se você ver o Peloton ou Facebook, que é Meta, caiu mais que o Bitcoin. Se você ver Baba, caiu mais do que o Bitcoin. Se você ver PayPal, caiu mais do que o Bitcoin. Se você pegar, se você ver várias coisas em setores do mercado, estão 30% ou mais do S&P é mais volátil do que o Bitcoin, porque estão muito mais abaixo do que o Bitcoin. Então, nós estamos vendo muito mais estabilidade no Bitcoin. Nos preços dos Bitcoins, pode cair mais? Claro, mas eu acho que o downside ele é limitado. Se você está vendendo agora, você é um idiota. Eu tenho que dizer isso. Se, se você está vendendo, procurando 3.000 pontos para baixo, sendo que você pode ter um upside muito maior, você é um idiota. Você não sabe matemática básica. Esse ativo já caiu 60%. Aonde você acha que vai? A zero? Não, isso não vai acontecer. Então, se você ver de uma perspectiva de probabilidades, é melhor apostar na compra do que apostar na venda. Nessa pequena mudança possível de downside, isso é ridículo. Você tem um prédio de 60 andares. A bola já caiu até do 60, ela caiu pro piso 10. Então, você sabe que a bola não vai cair pro piso 1 ou 2? Então, de 10 até 3, de 10 a 3 tem uma possibilidade. Baixa, mas ainda tem. De 10 a 5 você tem um pouco mais, mas não tanto. De 10 a 6, de 10 a 7, bom, maior probabilidade. Mas você vai procurar isso ao invés de ela voltar ao piso 60. A matemática, os números não funcionam dessa forma. Eu já falei para as pessoas, nesse jogo as pessoas não entendem matemática aritmética. Quando você caiu 60% num ativo de 80% de volatilidade, ou seja, você tem mais 20% de upside, se acontecer, isso quer dizer que esse ativo tem um ganho anual de 230%. Então você tem 20% de mais downside possível, mas o ganho a estatístico de alta é 213%. Então você tem 20% de downside versus 213 de upside. Qual lado você quer estar? No de 20%? Se você acha isso, você deve voltar para pré-escola. Você não faz sentido. Então, não importa o que o cenário macro nos entrega pra gente, eu acho que o downside ele é limitado. Eu acho que temos uma oportunidade muito boa de compra e uma compra geracional. Então, o que eu digo é, por muitos anos as pessoas vão estar dizendo, as pessoas que estavam comprando nesse range, na metade dos 20 mil, abaixo dos 20 mil, a parte de baixo, muitas pessoas me falam isso. Oliver, eu gostaria de ter entrado no mercado com você quando você comprou a $3.800. E esse vai ser o range que vamos estar falando de agora, daqui 2, 3, 4 anos. Eu desejaria ter comprado em 27 mil, em 25 mil, em 22 mil, em 24 mil.
Esses 33 mil em 30 mil. Esses 3 mil agora, esses 30 mil agora são os 3 mil de antes. E talvez os 80 mil sejam o futuro 30 mil. E depois os 150 mil sejam o futuro 180 mil. Então, vocês precisam eliminar o ruído dessa indústria, pessoal. Vocês precisam entender que o Bitcoin é a coisa mais segura a se segurar. A volatilidade não é a volatilidade do Bitcoin, a volatilidade é a volatilidade do dólar no Bitcoin. Então, quando você vê o preço do Bitcoin subindo ou descendo, não é o Bitcoin subindo ou descendo, esse é o dólar, a opinião do dólar, opinando qual é o valor do Bitcoin. E a opinião do dólar não é a opinião real, mesmo para cima. Às vezes a opinião do dólar é muito alta e às vezes a opinião do dólar no Bitcoin é muito baixa. Não é o Bitcoin que é volátil, é a opinião do dólar que é volátil. E não é o dólar que é seguro, o Bitcoin que é a coisa mais segura no planeta. E mais pessoas vão entender isso. Deixa eu te dar um exemplo rápido disso. E eu preciso ir. Por que o Bitcoin é mais seguro? Porque o Bitcoin faz que tudo vá a zero com o tempo. E deixa eu explicar isso. Eu estava falando com meus traders isso mais cedo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui, o que vocês estão assistindo aqui, pessoal, vocês estão vendo um gráfico semanal do Bitcoin. E vocês podem ver que o Bitcoin nunca violou a história do 200. Sempre que o Bitcoin chega próximo da 200, é uma compra geracional de compra. É uma área geracional de compra. Então, sempre que você compra perto da 200, é uma compra muito bom para geração. Por várias gerações, desculpa. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é isso daqui. Veja. Isso é o que nós vamos ver no futuro. Então, esta área vai ser vista como similar a essa área, que vai ser similar a essa área, que, se você ver assim, é similar a essa área, e assim, consequentemente. O que acontece entre esses períodos... Tem outro aqui. Então, o que acontece entre esses períodos, você não pode deixar que isso te engane. Então, você não pode deixar o período entre esses períodos que é onde está a volatilidade, que isso te engane. Essa é a chave para você construir riqueza em um ativo em que tem adoção crescente. Eu fiz isso com Microsoft, com Amazon, com Apple, Tesla. Eu fiz isso com Nvidia, fiz isso no ouro. E agora eu estou fazendo isso no Bitcoin. Vocês precisam focar nas mínimas. Quando todo mundo foca assim, vejam, todo mundo vê o Bitcoin de máxima a mínima e fala, olha, acabou. Então eles focam de máxima a mínima, de máxima a mínima, de máxima a mínima. Isso está errado. Isso é uma visão de novatos no mercado. O grupo dos profissionais, nós focamos nas mínimas, não nas máximas. Então, é a mínima que é estúpida, não a que é máxima. Vou repetir isso. É a mínima que é a estúpida, não as máximas. Eu tô te falando de uma maneira
Ou seja, estou sendo sarcástico. Esqueçam as máximas. As máximas não contam. Você tem que olhar só as mínimas. Procure só as mínimas. Veja aqui as mínimas. Vamos ver. Mínima. Ok? Mínima. Mínima. Mínimas. Mínimas. Cada mínima principal, maior, ela é maior. Você tem que parar de focar nas máximas. Não é assim que você vai operar isso durante muitos anos. Um ativo que está sendo adotado numa curva S, você foca nas mínimas. E a maneira de você focar nas mínimas é assistir a média móvel de 200 períodos semanal. Sempre que ela está ascendente ou plana, está tudo bem. Eu acredito que nós estamos novamente próximos Somos próximos dessa zona de compras geracional. E o seu futuro vai te agradecer. O ambiente macro está aplicando pressão e isso é um presente pra gente. Porque isso não tivesse acontecido, você ia estar me dizendo, porque você está, Oliver, ainda é uma compra com o Bitcoin a $110.000. Então, isso nos está dando mais tempo para acumular o ativo mais raro do mundo. E esse será o caso. Lembra que eu disse que Bitcoin faz tudo ir a zero? Então, vejam. Em 1916, não, 2016, em 2016, a casa média nos Estados Unidos valia $350.000. Vejam isso. Então, 2016. Vamos ver aqui. Mira, aqui. 2015. Então, 2016, o Bitcoin estava em $250. Então, pegue 350 mil dividido por 250. Você ia precisar $1.400 Bitcoin para comprar essa casa. Esse era o seu custo. Não em dólares. O seu custo em Bitcoin. Ia te custar $1.400, 1.400 Bitcoins. E em 2022, essa casa de $350.000, eu sei que não é o mesmo valor das casas hoje, mas vamos trabalhar com o mesmo número. Então, supondo que o preço da casa continuou o mesmo, agora a $30.000, vamos supor que esses $350.000, agora o seu custo em termos de Bitcoin é 11,6 Bitcoin. Então vejam. Se você denominar em Bitcoin, não em dólares,
Se você denominar em Bitcoin, não em dólares, o seu custo foi de 1.400 Bitcoins para 11,6 Bitcoins. Isso no futuro vai ser 5 Bitcoins, depois 2,5 Bitcoins, depois 1 Bitcoin, depois meio Bitcoin, depois um quarto de Bitcoin, entende? Quando você denomina as coisas em Bitcoin, você vê o quão seguro é guardar o seu valor em Bitcoin, porque guardar o seu valor em Bitcoin, o número de Bitcoins que você precisa para comprar a mesma coisa depois é menor com o tempo. De 1.400 para comprar 350 mil dólares, agora só precisa de 11,6. Isso vai diminuir e diminuir. E as pessoas me dizem, Oliver, mas o preço das casas deve ter duplicado. Então, isso é verdade. Então, vamos pegar aqui, essa mesma casa que você comprava em 350 mil dólares em 2016, hoje em dia vale uns 600 mil dólares. Então, você pega essa casa. Então, essa casa de 600 mil dólares. Em 2016, uma casa de 600 mil dólares te custaria 2.400 bitcoins. Em 2016. Hoje, essa casa de 600 mil te custaria 20 bitcoins. Então qual que é o ponto aqui? Você tem que parar de denominar em US dólares. Porque se você denomina em dólares, o seu preço sempre sobe. Mas se você guarda em a sua casa de 350 mil dólares, depois vai se tornar 600 mil dólares. Então, sua casa de 350 mil dólares, agora você vai precisar quase o dobro para comprar a mesma casa, 600 mil. Comprar a mesma casa. Mas se você guardar esse valor em Bitcoin, que te custava antes 1.400 dólares, agora, 1.400 Bitcoins, desculpa, agora só vão te custar 11. Então, o que é mais seguro? Segurar as suas reservas em dólares, que faz tudo ficar mais caro no futuro, ou é mais seguro que, apesar da volatilidade que você tenha, é mais seguro você guardar as suas reservas, seus ativos em Bitcoin, que vai se tornar menos e menos e menos. Isso é o mais seguro. Então, você quer ver alguns exemplos do Bitcoin fazendo ir a zero? Vejam aqui. Essa é uma criptomoeda chamada Bitcoin Cash. Uma criptomoeda de merda. Então, essa aqui, essa é a história do Bitcoin Cash. Sabemos que cada moeda vai subir até que ela tenha o seu primeiro problema. Isso é sabido. Desde isso, não teve novas máximas. Então vejam aqui. Máxima. My staff members not know I'm doing live. Wow. All right? That person will be hearing from me, you know that. They should be here, right? Okay. So, bom, Bitcoin Cash here. Boom. We drop. Bitcoin Cash aqui, nós caímos. E aí nós vamos a uma máxima menor, cai. O que você acha aqui? Isso vai cair e até chegar a zero? Isso é ver o Bitcoin Cash em termos de dólares, ok? Estamos julgando
o valor do Bitcoin Cash usando dólares. Isso é julgar no ativo mais fraco. O dólar é o ativo mais fraco. Então, se isso é o mais fraco, que é o dólar, imagina, isso aqui é um pedaço de droga. Agora vejam aqui, julgar o Bitcoin Cash em Bitcoin, em termos de Bitcoin. Isso é o que o Bitcoin faz a tudo no planeta Terra. Manda a zero. Você vê a diferença em julgar um ativo em dólares versus julgar um ativo em Bitcoin. Você começa a ver o quão seguro é o Bitcoin como ativo. Os seus dólares não estão a salvo. Isso é o que o Bitcoin está fazendo com o dólar americano. Veja, quando vemos o Bitcoin aqui, veja o que o Bitcoin está fazendo com o dólar americano. Está matando o dólar americano. Isso é julgar o Bitcoin com o tempo, usando o dólar. Veja, o que está te dizendo? Que está ganhando do dólar. Entende? Está ganhando do dólar. Isso, não sei se eu posso ver o USD BTC. Será que dá pra ver? Não, não é possível. Vamos por o ouro? Ouro Bitcoin. Veja o preço do ouro em Bitcoin. Veja o que ele faz ao preço do ouro. As pessoas acham que o ouro é seguro. O ouro é seguro em termos de dólar. Mas se você julgar em termos de Bitcoin, ele manda o ouro ao inferno. Entende? O Bitcoin mandou o ouro ao zero, assim como vai mandar as ações, o mercado imobiliário, outras criptomoedas. Tudo vai ir a zero contra o Bitcoin, fazendo que seja a reserva de valor mais segura. Você então não pode fazer esse erro. Se você tem o hábito de ver o olho de tudo com o Bitcoin, você vê como ele ganha do mundo, ele destrói o mundo, traders. Vocês entendem isso? Pode pôr qualquer coisa contra o Bitcoin. Denomine contra o Bitcoin e faça o julgamento. Você vai ver que o Bitcoin, ele engole qualquer ativo. E eu não sou a única pessoa no mundo que sabe disso. Mais e mais pessoas estão atentas a isso. Até que a adoção chega a certo ponto. Então, eu não dou conselhos financeiros, eu só falo da minha opinião. E eu nunca vi, em meus 40 anos operando no mercado, 36 como profissional, eu nunca vi uma aposta tão assimétrica como essa. Eu nunca vi onde eu tenho um risco de 20% de downside, mas eu tenho um ganho potencial de 200. Nunca vi. Nunca vi um ativo sendo adotado na taxa que ele foi sendo adotado. Nunca vi isso. Eu nunca vi como o Bitcoin performou como nenhum outro ativo que performou como o Bitcoin. Nenhuma outra rede que não foi hackeada. Eu nunca vi um network nunca caiu. Nunca esteve fora do ar. Que seja operado 7 dias da semana, 365 dias. O Bitcoin faz isso. Eu nunca vi um ativo ir de 0 a $69 em 36 anos,
com 1% de adoção, de 0 a 69% com 1,5% de adoção, o que quer dizer que se ele subiu de 0 a 69 com 1,5% de adoção, onde você acha que ele vai estar com 3%, 5%, 8%, 10%, 20%? Onde você acha que o preço vai estar? Meu Deus! Nunca na história tivemos a forma digital de algo analógico que ficou mais abaixo do que isso. Aqui tem um Samsung Galaxy Fold G 3G. Acho que esse é o nome. Esse é um telefone de $2.000. Esse é um telefone digital. A versão analógica desse telefone é um telefone com um fio preso na parede. Vocês lembram dos telefones assim? A versão digital é 2.000. E esse telefone analógico hoje já pode ser comprado por $30. Então você tem um aumento exponencial no valor da versão digital versus da versão analógica, certo? Mesma coisa com o correio digital. Quando escrevemos as letras, lambíamos a carta, punhamos as tampas não, como que é? O selo. Quantas cartas assim por dia? Qual era hoje em dia temos o e-mail digital, o e-mail, centenas de milhões de e-mails sendo enviados por minuto. O volume e o valor do digital é exponencialmente mais alto do que o digital, do que o analógico. O ouro, ele é analógico, certo? O ouro é analógico, traders. Vejam isso. Esse gráfico está mostrando o ouro analógico em Bitcoin. Vejam isso. Eu vou mostrar a vocês o ouro subindo aqui, muito expressivo, até 2011, fazendo seu topo, certo? Isso foi o que o ouro fez. Muitas pessoas que me seguiram cavalgaram isso comigo. O Bitcoin em 2009, o Bitcoin era operado a um custo zero. Até quando? Até o seu primeiro preço aqui. Quando o Bitcoin ganhou um preço, adivinha o que o ouro começou a fazer? Porque a forma digital do ouro, o bastão, foi passado à sua versão digital. Como o telefone analógico passou ao telefone digital. Como mandar cartas físicas, o bastão foi passo ao e-mail. Como as fitas VHS foram passadas ao streaming. Entende o que eu estou dizendo? As lanternas, as lamparinas, agora você nem pode tocar na eletricidade. Na eletricidade.
a versão digital da energia, certo? Então veja o que aconteceu aqui em 2011. O ouro fez um topo, que foi o primeiro preço do Bitcoin. E agora vamos ver aqui 2011 aqui, o BTC. Então aqui 2011, vejam aqui o ano, 2011. E bom, ele ganhou o ouro. Bem, agora o ouro desce nesse período, entende o que eu estou dizendo? O ouro está descendo nesse período e começa a ganhar novamente aqui. Mas isso é temporário. Não vai ganhar da sua versão digital novamente, nunca mais. A mesma coisa que os telefones com o telefone, como as bibliotecas não vão competir com livros digitais, o streaming, os filmes, os filmes físicos não vão competir mais com a Netflix. A versão digital de um item sempre é exponencial e substitui a versão analógica. O ouro, ele é um ativo de 12 trilhões de dólares. O Bitcoin, a sua versão digital, que é de 600 bilhões de dólares. Então vejam, o que diz isso? Se essa teoria está correta, e ela está, aonde esse valor está sendo transferido? Se a versão digital nunca fica abaixo da versão analógica e a versão analógica é de 12 trilhões e a versão digital tem 600 bilhões, aonde isso está indo? Vai passar os 12 trilhões. Alguns traders dizem: Oliver, não vai chegar no valor do ouro e parar? Isso chegou no valor do telefone com fio e parou? Ou continuou subindo? Um iPhone começou a 300 dólares, 400, 500, 600, 1.200, 1.500 e continua subindo. Então, não para no valor do analógico. Então, se o ouro é de 12 trilhões, o valor futuro do Bitcoin deve ser mais do que 12 trilhões. Então, isso não é uma bolha, isso é um bebê. As pessoas que chamam o Bitcoin de bolha, eles não têm nem ideia dos conceitos que eu explico para vocês aqui. 1,5% de adoção não é um bebê. Não é uma bolha, é um bebê. Um ativo de 13 anos não é uma bolha, é um bebê, entende? E essa é a minha tese. Eu ainda sou um bebê com isso, pessoal. Eu ainda continuo aprendendo. Eu acredito que meu conhecimento vai subindo cada semana. E é a minha obrigação com meus seguidores, meus traders, com as pessoas que eu compartilho o que eu estou aprendendo. Porque em 40 anos eu nunca vi algo assim. E eu acho que é a minha responsabilidade passar isso para quem acredita e para quem me segue, para poder ver isso que eu vejo. Então compre Bitcoin. Só um pouco, não importa. Mas traders, eu passei um pouco do tempo. Quando eu começo a falar de Bitcoin, sempre eu passo desse tempo. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por estar nessas sessões. Amo vocês. Cliquem no botão de likes, liguem as notificações aqui, se inscrevam no canal. Então, deixa eu
Vou mostrar aqui. Hoje eu vou estar. Medellín, Colombia. Eu estou no Medellín, And em Colômbia agora. a very special. I'm having a very special event here. Vou ter um evento muito especial aqui. And for those of you who are able to join me here, Então, pra quem puder show you this. se juntar comigo, eu quero mostrar isso pra vocês. I have a lot of followers who will just jump Bom, pessoal, ele vai falar sobre um evento de Medellín. Eu deixo aqui meu número de telefone. Quem quiser entrar na mentoria do Oliver, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Thiago Pinheiro, sou tradutor oficial pro Oliver Vélez aqui pro Brasil. E tenham uma excelente semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.